E aí, gente, joia, beleza? Eu tô aqui para poder estar mostrando como se joga assim o Eldritch que é um jogo bacana pra caramba aí, que vai demandar um pouco de tempo, né, para o grupo poder jogar o game. Tem uns brothers meus que vão começar a jogar o game aí e não acharam nenhum vídeo que mostre, né, o passo a passo assim que solucione algumas dúvidas, então eu decidi fazer isso aqui mesmo para ajudar os brothers lá e explicar só uma vez aqui no vídeo aqui, eles vão dar uma olhada lá e até mesmo para poder matar a dúvida aí de algum play aí que está começando agora. Enfim, esse aqui é o tabuleiro do game, né, que representa as localidades do mundo e os locais mais importantes onde os jogadores vão vasculhar para poder encontrar as pistas e resolver os mistérios para concluir o game. Então, os jogadores, eles são representados por essas fichas de personagens, onde cada ficha de personagem vai ter sua característica. Os jogadores podem optar por pegar randomicamente os personagens que eu acho mais interessante, ou então decidir mesmo lá em consenso cada personagem qual o jogador vai pegar e, enfim, o grupo tendo um consenso aí pode jogar da maneira que quiser. Eu acho melhor o randômico porque dá um tempero melhor no game. Então, dá para notar que os personagens aqui na parte de baixo da ficha tem os atributos, que é o conhecimento, influência, observação, força e determinação. Então, cada personagem tem uma quantidade diferente de valor na parte de baixo da ficha, e o coraçãozinho, o cérebro, representa a parte física e a parte mental de cada personagem. Então, alguns têm mais a parte mental, outros têm mais a parte física. Então, isso também influencia a estratégia do game, porque às vezes você vai ter que fazer jogadas que você acaba perdendo o seu lado mental, então vai perder uma quantidade de pontos, e também vai ter jogadas que você vai testar o atributo físico, perdendo a quantidade de vida que você tem. Optando pelo personagem que mais agrada aí, ou decidindo randomicamente no grupo, aí vai chegar a parte que vocês vão olhar na ficha, por exemplo, aqui tem na parte de trás, tem ali qual que é a parte do mapa que o personagem vai começar, que é ali, ó, Start Location. Então, Xangai, China. Então, para representar o personagem no mapa, o jogo ele proporciona esses tokens, né? Então, Xangai, vamos ver aqui, no caso esse personagem começaria em Xangai. Vamos só encenar aqui um jogo para duas pessoas, para o pessoal poder é, conseguir visualizar melhor o game. Espera aí, deixa eu ver os tokens ali que eu tenho ali. Aí, tem um token desse aqui também. Então tá, vamos colocar aqui esse personagem e este personagem. Beleza, a gente já colocou em Xangai. Esse aqui começa em São Francisco, Estados Unidos. Beleza. Optamos pelos personagens aqui. Isso. Agora que é o seguinte, o que vai influenciar? Porque eu coloquei aqui para ensinar com dois jogadores? Porque a dificuldade da quantidade de players é influenciada somente nos números pares. Mas de que maneira? Quer ver? Eu vou explicar para vocês aqui, ó. Por exemplo, se for jogar de um personagem, a dificuldade vai ser de spawn de um portal quando o jogo pedir, vai aparecer uma pista quando o jogo pedir e vai aparecer um monstro quando o jogo pedir, que é os mesmos números de dois jogadores, que vai aparecer as mesmas coisas. Então é mais vantajoso jogar de dois, já que a dificuldade não vai mudar de um para dois personagens. Já jogando de três personagens,
vai dar os spawns, então é a mesma dificuldade de 4 jogadores. 5 com 6, então é sempre ideal jogar com números pares o jogo, né? Então vamos pegar aqui o de 2 players. Ok. O jogo ele tem as cartas de feitiço, as cartas de artefato, as cartas de itens, as cartas de condições, de débito, condições mentais, condições de físicas, né? Bênçãos, maldições, condições de pacto e condições de restrição. Então, o jogo ele vai apontar para você qual momento você vai receber alguma condição, ou então você vai ficar entre decidir entre uma coisa ruim e uma coisa pior ainda. Então, no jogo você vai ter que tomar várias escolhas. Tem as cartas de portal, que eu vou explicar depois, as cartas de expedição, as cartas de encontro de localidade, que são esses 4 modelos de carta aqui, e as cartas de mito, que eu vou explicar também depois. Optando pelos personagens, a gente tem que optar pelo qual boss que a gente vai enfrentar no decorrer do jogo. Então, no jogo base, ele vem com esses 4 boss aqui. Cada boss tem uma estratégia diferente para poder enfrentar. No manual do jogo, ele pede para, se o grupo estiver enfrentando a primeira vez o game, pegar esse aqui. Então, só como eu estou indo mostrar como o jogo é e tal, então eu vou estar optando por pegar esse boss aqui, que ele é o mais simples. Então, até mesmo na questão do set de cartas aqui, ó, ele acaba sendo mais simples. Cada boss tem um set de cartas que você utiliza para jogar com cada boss. Então, olha lá. Então, vamos pegar aqui, vamos tirar esses outros bosses aqui. Então, vamos optar por pegar esse Azathoth aqui. Essas aqui são as cartas de pista do boss. E essas aqui são as cartas de mistério. O boss, ele vem com, acredito que 4 cartas de mistério, se eu não me engano. São 6 cartas de mistério. E a gente tem que resolver três das cartas, 3 mistérios, para poder conseguir vencer o jogo. Essa aqui é a ficha do boss. Então, nós optamos pelos personagens que a gente vai jogar no game e já optamos pelo boss. Aí, qual vai ser o próximo passo agora? A gente vai olhar na ficha de personagem agora, quais são os itens iniciais que cada personagem vai ter. Então, beleza, vamos ver ali, ó. Charlie Kane, ele vai começar com um assistente pessoal. Beleza, a gente vai lá nas cartas de itens. E vamos procurar pelo assistente pessoal. Ué, me perdi aqui que eu não achei esse assistente, não, pera aí. Assistente pessoal era a última. Não. Chamamos assistente pessoal.
Já essa aqui, ela começa com um amuleto de proteção. Vamos procurar o amuleto de proteção. Protetivo amulete, protetivo amulete. Ela começa com um protetivo amulete e um Lucky Rabbit Foot, pé de coelho da sorte. Acho que eu passei por aqui com ele aqui. Ué, rapaz. Achei. Um pé de coelho da sorte, isso. Esses itens iniciais vão influenciar o decorrer do jogo, porque eles ajudam em algumas coisas. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. E embaralhar. Isso. Então, esses itens ajudam no decorrer do jogo. Por exemplo, esse item aqui, ele dá mais um daquele status ali de determinação, que é a mesma cabecinha que está aqui na ficha aqui, ó. Will. Então ele dá mais um de Will em encontros de combate. Então sempre que você for combater um monstro, somente nesse momento, ele vai te dar mais um de determinação. Já esse aqui, uma vez por round, eu posso rerolar um dado quando estiver fazendo qualquer teste. Esse aqui já é qualquer teste. Posso rerolar um dado apenas. Já esse rapaz aqui, que tem um assistente pessoal, ele ganha mais um de influência e eu ainda posso rerolar um dado quando eu estiver fazendo qualquer teste de influência. Então ele já tem 4 de influência, 4 dados de influência, eu ganho mais um dado, fico com 5 dados. Ok. Então vamos lá então. A gente já pegou os itens iniciais, já colocou onde os personagens vão começar o início do game. Agora a gente tem que entender as fases, o que a gente pode fazer em cada fase do jogo. O jogo ele tem 3 fases. Então, a fase dos personagens, a fase do mapa e a fase do mito. Na fase dos personagens, eu posso andar uma casa. Cada ação eu só posso fazer ela uma vez, eu não posso repetir. Eu posso fazer 2 ações no meu turno, eu posso fazer 2 ações entre todas essas que eu vou estar falando aqui para vocês aqui. Então, eu posso viajar, então de um espaço para o outro espaço, uma casa. Eu posso optar por descansar. Então, quando eu opto por descansar, eu recupero um de vida e um de sanidade, a menos que eu tenha alguma condição, alguma coisa que aumente a quantidade de vida e de sanidade que eu vou recuperar, ou que impeça que eu recupere a vida e a sanidade. Eu posso trocar itens, por exemplo, se eu estiver no mesmo espaço que um outro personagem, eu posso trocar itens com o personagem, a quantidade de itens não é estipulada no manual. Eu posso preparar para viajar, então, para me preparar para viajar, eu posso pegar um token de ferroviário ou um token marítimo. Mas como saber qual token pegar? Que no canto aqui do mapa aqui ele fala que a gente tem essas linhas, né, que dividem aqui os territórios, elas são representadas aqui. Então, essa linha que é cheio de tracinho, ela representa linhas de trem. Essa linha, que é as bolinhas amarelas, elas representam caminhos selvagens. E essas linhas cinzas, elas representam rotas marítimas. Então, se eu tiver uma cidade interligada por uma linha de trem, por uma rota marítima, eu posso pegar ou um ou outro na minha fase de preparar para viajar. Se eu tiver um espaço que só tem rotas marítimas aqui
Tem um selvagem aqui também, mas só tem rotas marítimas, eu só posso pegar o marítimo. Se eu tiver em algum lugar que não tem nem rota marítima e nem linha de trem, eu não pego nenhum, então eu não me preparo para a viagem. Então, somente nesse caso de preparar para a viagem que eu posso andar mais de um espaço no meu turno. Então, por exemplo, eu andei para essa cidade, me preparei para a viagem, peguei um token marítimo. Aí eu ando a segunda casa e gasto meu token para andar de navio. Andei duas casas, só que eu gastei as minhas duas ações. Ou eu posso andar, me preparo para a viagem e não gasto, guardo comigo. Fica comigo, gastei minhas duas ações. Quando eu precisar, for mais oportuno, passou uns 4, 5 turnos, eu faço as minhas duas ações, andei para cá e descansei. Eu posso gastar o meu token marítimo e ainda queimar ele e ir para algum lugar que eu quiser. Expliquei essa questão dos tokens, que é o preparar para a viagem. Nós podemos adquirir recursos. A opção de adquirir recursos só dá para fazer ela se você tiver em algum lugar que é representado por esse símbolo de cidade. Dá para ver que tem alguns que são selvagens e outros são marítimos. Só dá para poder fazer a ação de adquirir recursos em espaços de cidade. Então, para poder adquirir recursos, funciona mais ou menos da seguinte maneira no jogo. No início do jogo, a gente embaralha as cartas e compra as cartas aleatoriamente e preenche esses quadrados aqui. Então, nesse do jogo vai ficar essas 4 cartas aqui. Então, eu vou querer adquirir um recurso que esse personagem meu aqui, pois ele tem a habilidade de... ele tem um personal assistente que dá mais um ele de influência. Então, para adquirir recurso, a gente utiliza influência. Ok, nesse game aqui, para você conseguir sucesso, o sucesso e a falha, ela é dividida entre sucesso, apenas números 5 e 6 no dado, falha, abaixo de 5 ou 6, a menos que você esteja com alguma condição ou maldição que melhore ou piore esse valor. O básico é 5 e 6 sucesso, o resto fracasso. Então, como eu vou ter 5 dados, eu jogo esses dados e vejo quanto que eu vou ter de sucesso. Aqui nesse caso aqui eu tive um sucesso apenas. Foi um 5 que eu tirei no dado. Então, eu olho aqui as cartas de acordo com o número que está do lado esquerdo superior. Então, é a quantidade de sucesso que eu preciso para ter essa carta. Caso eu queira alguma carta que é acima do valor de sucesso que eu tirei, eu posso pegar um empréstimo no banco. Então, para me pegar um empréstimo no banco, eu adquiro uma condição de débito, uma condição de dívida, e ganho 2 sucessos automáticos. Então, com esses 3 sucessos que eu tenho, eu poderia pegar essa carta aqui, sobrando um sucesso ali, eu ainda pegaria, ficaria entre essas duas, pegaria essa aqui. Ok, gastei meus 3 sucessos, compro as 2 cartas, coloco aqui no lugar. Caso não tivesse uma carta com um sucesso para pegar, né? Eu perderia esse sucesso, não acumularia para o próximo turno, não. Então eu ficaria com essas 3 cartas e essa condição de débito aqui. A condição de débito, para mim poder desfazer dela, eu posso gastar uma das minhas 2 ações, fazendo uma ação local e testar minha influência. Se eu passar, eu consigo pagar esse débito e descarto essa carta. Então, lembrando, né, qualquer 5 ou 6 vamos supor, passou o turno, aí o outro personagem fez o que ele tinha que fazer, chegou no turno do Charlie de novo. Ele pode fazer 2 coisas. Eu posso tentar pagar o débito, eu posso deixar para lá o pau quebrando. Mas tentando pagar o débito, eu jogo meus 5 dados de influência. Olha lá, consegui 2 sucessos. Mesmo se eu tivesse conseguido um sucesso apenas, eu pagaria o débito e descartaria a carta. Mas vamos colocar que esse débito continuou aqui comigo aqui. Beleza.
Cada personagem, então, a gente já explicou a questão de adquirir recursos e a última coisa que a gente pode fazer é chamar ação de componente. Ação de componente é o seguinte, cada personagem ele tem na ficha dele, na parte da frente, uma ação. Então, das suas duas ações que você pode fazer por turno, você pode gastar uma das suas ações para fazer essa ação aí de componente do seu personagem. Então, no caso, esse personagem aqui, eu posso escolher o investigador da minha escolha e ele vai fazer uma ação no meu lugar. Então, eu deixo de fazer minha ação e concedo ela para um outro investigador fazer ela no meu lugar. E ele tem a ação passiva dele, isso aí é passivo. Toda vez que eu fazer uma ação de adquirir recursos com esse personagem, eu posso mandar esse recurso que eu adquiri para qualquer outro investigador, independente do espaço que ele esteja no mapa. Então, eu adquiri esses dois recursos. Ah, esse aqui não vai ser útil para mim, não. Vou dar ele para Lixen ali, Lilichen. Eu poderia fazer isso. Já essa Lily Shen aqui, a ação que ela gasta um ponto de ação para fazer, ela gasta qualquer número de life ou de sanidade. E ela recupera essa mesma quantidade de vida ou sanidade. Por exemplo, no decorrer do jogo, você está com pouca sanidade, pode morrer a qualquer momento. Você gasta 3 de vida e recupera 3 de sanidade. Então, é uma ação muito útil, já que tem hora que você está meio com o pé, você começa o jogo já cagado de urubu, aí já começa já no segundo turno já está com 1 de vida, então essa habilidade é muito importante. Já a passiva dela ali, quando ela melhora um ponto de skill, ela pode imediatamente melhorar esse skill mais um ponto. Melhorar a ponto de skill é mais ou menos isso aqui, ó. Tem esses tokens que vem no jogo, né? Você pode melhorar a skill no máximo em mais 2. Então, por exemplo, vamos supor que ela ganhou uma carta que melhora a skill da escolha dela. Ela quer melhorar essa determinação aqui. Então, ela vem e melhorou a determinação. Com essa magia passiva dela, ela, em vez de ter mais 1, ela fica com mais 2 na ficha. Então, só voltando aqui, cada personagem pode, no turno dele, viajar, descansar, trocar item, preparar para viajar, adquirir recurso e realizar ação de componente. Cada personagem só pode fazer 2 ações de todas essas que eu falei aí, não pode esquecer. Aí beleza, todos os personagens fez as 2 coisas que eles queriam, né? Ah, andei e tal. Vem a fase dos encontros, né? Que é a fase do mapa. Então, como que funcionaria a fase dos encontros? Funcionaria da seguinte maneira. Antes de explicar a fase do encontro, eu vou explicar um setup aqui do jogo, como ele inicia, né? Então, voltando aqui nessa cartinha aqui, ó, de 2 jogadores, o jogo ele inicia com um portal, que é aquele símbolo ali, Spawn Gates. Então, a gente vem lá no spawn de portal, compra, né? Vê onde que vai sair, Arcan. Beleza, Arcan. Tá lá, o portalzinho lá. A gente volta lá, um spawn de uma pista. A gente pega uma pista. Não, pera aí, tá errado. Ué, tá errado isso aqui. Ah, tá. Agora sim. A gente dá o spawn de uma pista. Olha onde que essa pista vai sair, no espaço 16. E a gente coloca essa pista no espaço 16. Beleza. Já que na questão da expedição a gente embaralha e vê aqui onde que vai sair a expedição de acordo com o desenho que está atrás. Então, como é o mesmo desenho aqui do coração da África, a gente coloca o símbolo de expedição ali no coração da África. Ok. Agora, voltando e explicando a questão da fase de encontros.
Vamos ilustrar que tem também um monstro em algum lugar do mapa aí. Vamos colocar esse monstro aí. Espera aí só um instante. Beleza, vamos colocar esse monstro aí. Então, voltando na fase de encontro. A fase de encontro vai depender de qual lugar você está no mapa, para poder estar comprando uma carta ou realizando algum combate. Então, por exemplo, se o personagem ele tiver em algum local selvagem, alguma cidade pequena ou algum local marítimo, ele vai comprar uma carta preta. Vai ler de acordo com a localidade que ele tiver. Então, se ele tiver na cidade, vai ler a parte de cidade. Se ele tiver no local selvagem, vai ler o selvagem. E o marítimo, mesma coisa. E vai resolver o que tiver pedindo na carta. Algum teste de força, enfim. Se o personagem ele tiver em algum local que contenha um monstro, ele tem que batalhar com o monstro. Mas como que batalha com o monstro? A gente vira a fichinha do monstro e vai olhar atrás qual que é o tipo de batalha que a gente vai ter. Provavelmente, se fosse esse personagem, ele é ruim pra caramba pra poder lutar. Lutando com esse monstro, eu acredito que ele perderia. Então, ali no caso, está falando para a gente fazer um teste de determinação primeiro. Então, a gente tem que tirar 2 sucessos para poder não estar perdendo sanidade. Então, a gente vai olhar na ficha do personagem quanto a gente tem determinação. 2 de determinação. A gente pega 2 dados, gira eles. Com esse resultado aqui, eu perderia 2 de determinação e iria para 6. Ficaria com 6 de determinação. A gente volta lá na ficha do personagem, vai olhar o teste de força. Então, o teste de força dele é -1. Então, eu preciso tirar um sucesso ou mais para não perder nenhum ponto de vida. Então, eu vou lá na ficha do meu personagem. Eu tenho 2 de força. Como é -1, eu vou jogar um dado só. Consegui um sucesso. Só que o monstro, ele tem 2 de vida. Então, ele ganhou 1 de dano, vai ficar com 1 de vida. Então, vai ficar para o próximo turno. Se eu não tirasse nenhum sucesso, o monstro me daria 1 de dano. Aí ainda tem aquela característica ali embaixo. Vamos ver do que se trata. Se você passar em ambos testes de determinação e de força, você pode escolher que esse monstro perca vida. Se você fizer, você e o monstro movem para um espaço. Movem para. Acredito que quando se você conseguir passar nos 2 testes, você pode mover 2 espaços da onde você batalhou com o monstro, se você conseguir fazer um dano nele. Acredito que seja isso. Meu inglês é um pouco ruim, mas acredito que se você passar em ambos testes, no de cima e no de baixo, e conseguir causar dano no monstro, tanto você quanto o monstro vai andar 2 espaços. Então você deu só 1 de dano no monstro. O monstro anda randomicamente 2 espaços, você anda para onde você quiser 2 espaços. Isso aí. Voltando. Outra parte do encontro é o seguinte: vamos colocar que você esteja em uma dessas cidades maiores. Então, se você estiver nessas cidades que tem o entorno verde, você vai comprar uma carta de encontro verde. Vai ver em qual das 3 cidades verdes que você está e vai ler. Se você estiver nas cidades com o entorno laranja, mesma coisa. Se você estiver nas cidades com entorno roxo, mesma coisa. Vai olhar qual das 3 cidades que você está e vai ler o tipo de teste que está pedindo ali para fazer.
Se você tiver no espaço que tenha o símbolo de expedição, você vai comprar a carta de expedição e vai resolver. Você passando ou falhando na expedição, você vai pegar essa carta e vai colocar ela embaixo do baralho. E o símbolo da parte de cima da expedição, ele mudou. Então você vai pegar a expedição e vai mudar para o mesmo lugar que está falando ali da expedição. Então ali é Antártida. A expedição mudaria para Antártida. O personagem vai tentar chegar na Antártida, vai comprar a carta de expedição, aí passando ou resolvendo, a expedição vai mudar para Tunguska. Então é assim que funciona a expedição. A expedição ela é boa, pois ela muitas vezes proporciona artefatos para os personagens. Também ajuda na questão do Doom, né? Que é quando o boss vai despertar. Quando chega em 0, o boss desperta. Aí depois eu vou explicar sobre aquilo. Então, os encontros de localidade, se você tiver algum espaço que contenha pista, você terminou o seu turno no espaço que contenha pista, você vai comprar uma carta de pista do chefe, do boss. Você vai verificar em qual tipo de espaço que você está, se você pegou essa pista em cidade, selvagem ou marítimo, e vai ler o local que você pegou essa pista e vai tentar resolver. Muitas vezes você resolvendo, você ganha a pista e algumas vezes, mesmo você falhando, você ganha a pista. Pega a carta, bota no fundo e continua o game. Então, esses são os tipos de encontros. Acho que eu falei todos os tipos de encontros. Se eu lembrar alguma coisa no final do vídeo aí, eu falo. Agora a questão da fase do mito. O mito, ele é o seguinte. A fase do mito, ela vai depender das cartas que o boss vai... do set que o boss vai montar no deck de mitos. Então, ali, esquerda inferior, tem 3 cores. O verde, o dourado e o azul. Que são a questão dessas cartas aqui, ó. Então, a gente tem que separar. Uma coisa que é importante aqui nas cartas de mitos é o seguinte, ó. Tem 3 tipos de cartas de mitos. A gente tem as cartas de mitos com esse tentáculo do lado, sem nada e com o gelinho. Isso é o level de dificuldade de cada carta. Então esse aqui é o hard, esse aqui é o normal e esse aqui é o easy. Só para ter mais ou menos uma noção de quanto você está ferrado no jogo ou não. Então a gente tem que separar, né, as cartas azuis, verdes e douradas. A gente vai virar. Então, verde, dourada e azul, tá? A gente vai virar, vai embaralhar. Agora a gente vai voltar aqui e vai montar o deck de baixo para cima. Então, ali embaixo, ali no estágio 3, está pedindo 2 cartas verdes e 4 douradas. Então, a gente vem aqui, 2 cartas verdes e 4 douradas. A gente embaralha essas cartas, aí olha lá na fase 2. 2 verdes, 3 douradas e 1 azul. 2 verdes, 3 douradas e 1 azul. Embaralha, coloca ele em cima. Na fase 1 vai ser uma verde, 2 douradas e 1 azul. Uma verde, 2 douradas e 1 azul. Embaralha e bota em cima. Todas as outras cartas voltam para a caixa do jogo. Então, esse aqui é o deck de mito.
esse aqui. Vai ter em torno de 16 cartas o deck de mito. Então, na fase de mito, a gente vai comprar sempre uma carta e vai resolver o que está pedindo ali na carta. Então, por exemplo, de acordo com o ícone que está lá em cima. Então, por exemplo, nessa carta aqui está pedindo para poder adiantar a constelação das estrelas em 1. Então, a gente vem aqui e adianta. Está pedindo para a gente dar spawn de um monstro. Então, se tiver algum portal no jogo que equivale à mesma constelação que está lá, tem um símbolo em cada portal. A gente vai dar spawn de um monstro em cada portal, que é de acordo com isso aqui. Então, a gente vai dar spawn de um monstro em cada portal que tiver o mesmo alinhamento de constelação aqui. No caso aqui, isso aqui ficaria aqui no portal, aqui, esse monstro. Porque no início do jogo daria o spawn do monstro, então teria um monstro ali no portal. Então, voltando aqui na questão do spawn de monstro. Se o alinhamento for o mesmo símbolo do portal, vai dar o spawn de um monstro aqui nesse portal. Como o alinhamento da estrela não é o mesmo que está ali, então não vai dar nada no spawn de monstro. E vai dar o spawn de uma pista. A gente chega, compra uma pista, vê aonde, espaço 18, e coloca essa pista lá. Aí a gente lê o texto de cima, é só uma ambientação do jogo, e o texto de baixo é só o que o jogo está pedindo para fazer. Então, o investigador líder ganha um artefato, então rola um dado, se tirar 1 ou 2, ele perde 2 de life e 2 de sanidade. Então, o investigador-chefe compraria uma carta de artefato e rolaria um dado. Aí, no caso, ele aqui não perderia nada. Investigador-chefe, ele é decidido pelos próprios jogadores. Quem é o investigador-chefe? Na maioria das vezes, tudo de ruim que acontece é com o investigador-chefe. Só que ele vai estar quase morrendo uma hora, ele tem que passar isso aqui para alguém, esse pepino para alguém. Então, sempre alguém vai ter o status de investigador-chefe no jogo. Decidido pelos players sempre. Então, acabou isso aqui, descarta a carta, acabou e volta a fase tudo de novo. Se as cartas acabarem, os players perdem. Se as cartas de mito acabarem, os players perdem. Então, os jogadores têm que decidir o turno decidir o jogo antes das cartas de mito acabarem. Voltando aqui, uma coisa que eu falei que se eu lembrasse eu ia falar da fase dos encontros. Se o cara tiver em um espaço que contém um portal, igual aqui, ó, na segunda fase, a fase de encontros, ele vai comprar uma carta de encontro de outro mundo aqui, ó, que é um portal. Então, ele vai ler o de cima. E no texto de cima, ele vai estar falando se é para você ler o texto do meio ou o texto de baixo. Muitas vezes a parte de cima fala para você fazer um teste. Se você tiver sucesso, você lê a parte do meio. Se você falhar, você lê a parte de baixo. E provavelmente faz um outro teste. Na maioria das vezes, você fazendo o teste, passando, você vai conseguir fechar o portal. Algumas vezes, mesmo você falhando, você se fode lá, mas consegue fechar o portal. Poucas vezes você se fode lá e consegue fechar o portal. Fechando o portal, ele sai do game, vai para a parte de baixo, né, da pilha de portais, e a gente vai colocando os outros portais no jogo. Terminou a pilha de portais, embaralha tudo e volta de novo para o jogo, os portais. Se eu lembrar de mais alguma coisa na fase de encontros, eu falo. Se na fase dos portais tiver um monstro aqui, do lado do portal, tem que enfrentar o monstro primeiro, antes de entrar no portal. A não ser que você tenha algum personagem que ignore os monstros que estão perto do portal. Mas basicamente tem que matar todos os monstros para depois entrar no portal. Dá para fazer isso no mesmo turno.
Igual, por exemplo, na fase de encontros. Ah, vou lutar contra esse monstro. Aí você conseguiu matar o monstro no mesmo turno. Aí você opta por ir ou não para o portal. Você pode falar, ah, não, tô muito ferrado, não vou mexer com isso não. Só mais ficar aqui na minha aqui. O próximo turno eu vou descansar. Então é a opção do jogador. Voltando. Fase de mito. Expliquei a fase de mito, expliquei os tokens. No início do jogo, a gente vai ter a quantidade de tokens, que é a quantidade de vida e de life de cada jogador, de vida e de sanidade de cada jogador. E à medida que a gente for perdendo, a gente vai tirando esses tokens. Os itens a gente ganha e perde todo momento no jogo. Ah, e tem a questão dos ícones, né, das cartas de mito. Vamos lá de novo aqui. Vamos pegar as cartas de mito. Com os ícones diferentes. Tô tentando comprar uma carta azul aqui, das que eu coloquei. Pera aí. Aqui, azul. Tá. Então a gente tem aqui alguns ícones diferentes nas cartas, né? Igual, por exemplo, se a gente fosse comprar uma carta dessa aqui de mito, então ela tem dois ícones ali que não tinham naquela primeira carta que eu comprei. Então, o primeiro é adiantar o alinhamento das estrelas. O segundo é a questão, eu esqueci como é que é o nome disso, mas a gente tem que resolver em todas as cartas que tiverem esse símbolo aí. Tem uma ordem. Essa ordem, ela é dos monstros que estão no tabuleiro. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui se eu compro um monstro que tenha isso aqui. Aqui, esse tem. Então, se esses monstros estiverem no tabuleiro e eles tiverem esse símbolo embaixo, a gente vai virar e vai ver o que está pedindo ali embaixo. Ó, move esse monstro em espaço para a cidade mais próxima. Um espaço para, então, cidade mais próxima aqui. Beleza, a gente moveria esse monstro para lá. Esse aqui já move esse monstro para o investigador mais próximo, então o investigador descarta um item que ele tiver em posse. Então, se esse monstro tivesse, por exemplo, aqui, ele moveria para cá e esse investigador ainda descartaria um item ainda desses que ele tem aqui. Então a gente resolve dos monstros que estão na fase, a gente resolve do ancião, se o ancião tiver. No caso, esse ancião aqui não tem esse ícone, mas tem alguns anciões que tem. A gente tem que resolver o que está falando na carta lá. Vai ter o símbolo vermelhinho do lado direito inferior e falando o que o monstro faz. Se tiver alguma carta de mito no jogo, por exemplo, igual essa aqui, essa azul aqui, ela tem ali embaixo ali esse ícone vermelho, que dessa outra carta que a gente comprou aqui, ó. Então a gente tem que resolver o que está falando ali. Eu vou explicar essa carta de mito aqui e essa outra aqui, que tem uns símbolos diferentes, aí depois vocês vão entender. E por último ali, dá spawn de um portal. Então a gente chega e compra um portal aleatório, olha qual cidade que ele vai, coração da África e bota ele lá. Voltando aqui na carta azul. Então tá, essa aqui pede para dar um spawn de uma pista, a gente compra a pista e coloca do jeito que eu falei, né? A gente pega a pista, olha qual espaço, 3 tá por aqui, 3 tá aqui. A gente pega a pista e coloca. A gente vai pegar 3 desse token aqui, ó. Cadê ele? Aqui.
A gente vai pegar 3 desse token e botar em cima dessa carta. Quando essa carta entra no jogo, a gente vai fazer o spawn de um, um, um homem TikTok. Tá? É um monstro, né? TikTok. No espaço 21. Então tá, vamos aqui nos monstros épicos aqui. E procurar esse monstro TikTok. Pera aí. Aqui. Então a gente pegou esse monstro aqui. E vamos terminar de ler lá. A gente pegou o monstro e a gente vai colocar ele no espaço 21. Então tá, a gente vai procurar aqui onde é o espaço 21. Espaço 21, 21, 21, 21, 21. Aqui. Eles vão estar ali. Ele colocou ele no espaço 21. Quando ele for derrotado, resolve esse rumor. Então, essa carta vai ficar em jogo com esses 3 tokens até a galera ir lá e matar o monstro. Vamos ver como é que ele está lá, os testes. Ele não precisa fazer teste de determinação. Você não gasta pistas para rerolar dado contra combatendo esses bichos aqui. A força a resistência desse monstro é igual à quantidade de investigadores mais 2. Então, como a gente está jogando com 2 investigadores, ele teria 4 de resistência, esse monstro aqui. Então, ele é um pouco complicado de matar ele. Sei lá, eu não achei essa carta fácil, não. Ainda mais que ele é força -2 ali para bater nele, para poder tem que tirar 3 sucessos para não ganhar dano dele. Eu achei bem difícil esse bicho aqui. Mas tá bom. Aí a gente, como essa carta aqui deu aquele símbolo vermelho ali, a gente vai ler o que está ali embaixo ali, ó. Descarta um Eldritch Token dessa carta. Toda vez que aparecer aquele símbolo vermelho, a gente vai descartar. Quando não tiver mais token nessa carta, então se a gente comprar 3 cartas que tem esse símbolo vermelho e a gente não resolver não matar esse bicho, então quando não houver mais tokens nessa carta, cada investigador descarta todas as pistas. Então os investigadores vão perder todas as pistas que eles tenham na mão. As pistas ajudam a solucionar o mistério. Então, perde todas as pistas que eles acumularam durante o jogo. Já nessa outra aqui, que é uma carta, vai fazer aparecer um rumor no espaço 17. Então, a gente pega esse token de rumor, procura espaço 17, fica aqui. Esse aí é difícil, ó. Essa aí tá com o tentáculo ali, essa aqui seria fácil, essa aqui seria difícil, beleza. Então, como encontra investigador no espaço 17, pode consultar o Bombay Doctors. Os mais pacientes encontrar uma cura, eles podem gastar pistas igual a quantidade de jogadores para resolver esse rumor. Ele pode gastar uma pista a menos para cada token de vida nessa carta. Agora vamos ver ali o que faz essa carta ficar com token de vida. Cada vez que a gente comprar essa carta aqui fica em jogo, né? Se a gente comprar ela. Então, cada vez que a gente comprar uma carta de mito com esse ícone vermelho ali em cima, a gente vai ler a parte ali de baixo. Coloque um token de vida, né, sobre essa carta. Então, cada investigador perde 1 de vida para cada token de vida nessa carta.
Então, esse aqui é complicado, cara, porque quanto mais tempo demorar, mais vida o pessoal vai perder. Acima de 3 tokens de vida, acho que todo mundo já morre já, ué. Acima de 3 tokens de vida, a galerinha já morre já. Então, beleza. Tô fudido desse aqui. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de mais alguma coisa no jogo. Ah, tá. Ali do lado esquerdo inferior, superior, desculpa, tem o número 15. Então, o número 15 quer dizer que esse boss começa no Perdição 15. Então, no decorrer do jogo, se algum personagem morrer, ou se você comprar alguma carta de mito, que mande adiantar a perdição. Vai ficando mais próximo do boss despertar. Quando o boss despertar, a gente vai ler o que está falando na carta do boss. Esse boss aqui, quando ele desperta, os jogadores perdem o jogo. Os outros não. Os outros vão acontecer alguns eventos que, por exemplo, dois deles eles aparecem no mapa, aí os jogadores têm que batalhar com eles. O outro lá ele sai jogando uma porra louca no mundo todo lá, os jogadores têm que tentar resolver. Só que na maioria das vezes é tipo o boss vai ganhar o jogo quando ele desperta. Outra coisa importante que eu tenho que falar aqui é essa questão do seguinte aqui, quer ver? Ó? A gente tem esse monstro aqui, que é o cultista, né? O cultista, ele tem a diferença que é o seguinte, ele não tem atrás nem os pontos de para fazer o teste de sanidade, nem para fazer o teste de força. A gente tem sempre que olhar o cultista na carta do boss. Então, por exemplo, esse cultista aqui, ele vai ter o teste de sanidade. Então, o teste de sanidade dele é bem simples, ele tem 1 de vida apenas. Então, a gente vê ali embaixo o que acontece com esse cultista. Depois de resolver o teste mental, você vai perder 1 de vida e então detona esse monstro. Então, para cada cultista que a gente for matar no jogo, enfrentando com esse boss aqui, a gente vai perder 1 de vida sempre que for batalhar contra um cultista. E os outros boss, o cultista muda. Vai ter cultista que vai ter uma vida alta, vai ter cultista que vai bater mais, vai ter cultista que vai ter algumas características diferentes. No início do jogo, a gente tem que sempre ler o setup do boss ali, ó. Cada boss tem um setup diferente. Vai ter boss que vai pedir para pegar uns monstros e separar, outros boss vai pedir para colocar alguns tokens em algum lugar, enfim, cada boss tem um setup diferente. Esse aqui é colocar um Eldritch Token no espaço verde do token de perdição aqui, ó. Homem Track, no espaço verde aqui, ó. Então a gente vai colocar um Eldritch Token ali. De acordo com as cartas que a gente for comprando, de mito, ou alguma coisa de mistério, ou de pista aqui, que vai dar algumas características do boss, ele deve falar que você vai se fuder se o trem passar por aqui, ali, pelo verde ali. E o que mais que tem no boss ali? Vamos ver. Ele tem... Quando a perdição avança... Ah, tá. Quando a perdição não, quando o alinhamento das estrelas lá avança no espaço verde, avança a perdição em 1 para cada Eldritch Token nesse espaço. Então, toda vez que o alinhamento das estrelas passar por aqui, a gente vai adiantar a perdição em 1. Se alguma carta mandar colocar mais algum Eldritch Token aqui, então além de 1, vai adiantar em 2. Então fica complicado depois aí. Vamos voltar aqui e ver do boss. Quando 3 mistérios desse boss forem solucionados, os jogadores ganham o jogo. Quando esse boss despertar, os jogadores perdem o jogo. Então, esse aqui a gente não pode deixar ele despertar. Os mistérios, as caixas de mistérios, cada uma tem alguma coisa para fazer. A gente sempre embaralha e tenta solucionar as 3 primeiras que a gente comprar. Então, no caso, esse primeiro mistério aqui tem uma historinha ali em cima. E embaixo tem o que os jogadores devem fazer para solucionar. Quando o investigador puder ganhar um artefato, ele pode ganhar
o artefato com aquele nome ali, massa de Quen, Pé, Sugar Artefato. É isso. No final da fase de mitos, então depois da fase de mitos, o investigador pode gastar pistas iguais à quantidade de jogadores e descartar esse artefato. E então ele resolve esse mistério. Então a gente descarta a cartinha do artefato que a gente tiver, com aquele nome lá, e gasta, jogando de 2 players, 2 pistas. Então tem que ter 2 pistas para solucionar. Foi para o segundo mistério. Quando o investigador fecha um portal que corresponde ao alinhamento aqui, né, das estrelas aqui, ele pode gastar uma pista para colocar um Eldritch Token nessa carta. No final da fase de mitos, se tiver os tokens nessa carta igual a metade dos jogadores, resolve esse mistério. Jogando de 2 jogadores, colocando uma cartinha só aqui, já vai resolver o segundo mistério. Vamos no terceiro aqui. O terceiro, quando essa carta entra no jogo, coloque um token de mistério em Tunguska. Então, token de mistério é isso aqui. A gente vai colocar ele em Tunguska. Como enquanto investigador em Tunguska, pode tentar fazer a tentativa de procurar os sinais de impacto de uma floresta morta. Ele vai fazer um teste de observação. Então, vamos colocar que a gente foi lá com a Lemming. Ela tem dois dados. Ela faz o teste de observação. Lembrando, conseguindo um sucesso, ela já passa. Conseguiu os 2 sucessos. Beleza, vamos voltar lá na carta. Se ela passar, ela descobre um estranho verde meteorito que pode gastar 2 pistas para colocar um Eldritch Token nessa carta. O Eldritch Token é esse tokenzinho aqui que está aqui na carta aqui, ó. Então a gente aí colocou um Eldritch Token lá. Passou, colocou o Eldritch Token. Gastou as pistas, né? Colocou o Eldritch Token lá. No final da fase de mito, se tiver Eldritch Token nessa carta igual a metade dos jogadores, resolva esse mistério. Então, resolveu o terceiro mistério, ganhou o jogo, finalizou. Então é isso aí, galera. Esse aí é o Eldritch Horror, né? Se a galera tiver com dúvida aí, se faltou alguma informação, pode perguntar aí que eu tento explicar da melhor maneira aí no chat mesmo do YouTube. E mais para frente aí mostrar os outros boss das outras expansões, o que que tem a mais aí. Valeu então, e é isso.